Mais uma vez, graça e paz. Estamos mais uma manhã aqui todos prontos para estudar, conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. E nós vamos hoje falar a respeito da igreja de Éfeso. Vamos conhecer um pouquinho mais da história dessa igreja e vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas características dela. Antes disso, eu convido a todos que fechem seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai de amor, te agradecemos, ó Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. E te agradecemos também, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abra nossas mentes e nossos corações, que nós possamos aprender e que nós possamos, ó Pai, absorver, guardar em nossos corações a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Muito bem. Vamos falar da igreja de Éfeso e o tema é a importância da verdade. O texto que nós vamos ler para falar a respeito deste tema está em Atos, capítulo 18, versículo 18, até o 19, versículo 40. Apesar de um pouco extensa, a leitura é fundamental para que a gente possa desenvolver o tema, tá bom? Vamos lá, Atos 18, do versículo 18 em diante. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: "Voltarei depois, se Deus quiser." Então, zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutavam os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras. Demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" "Não," responderam eles, "nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo." "Então que batismo vocês receberam?" perguntou ele. "O batismo de João," responderam. Paulo disse:
João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar as discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder para realizar milagres extraordinários, quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos. Estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor de Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram as suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram os seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. E assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele da Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, a quem empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em confusão, e o povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhes enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscassem a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto,
Quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente. Continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo e nem disseram coisa alguma contra a nossa Deus. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivos para esse tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então, os despediu e a multidão se dispersou. Esse texto ele fala a respeito da passagem de Paulo por Éfeso. E no centro dessa grande discussão, está essa deusa Ártemis, ou Diana, que era outro nome pelo qual era conhecida. Essa era uma deusa grega da caça e dos animais selvagens. E essa imagem aí é uma ilustração de como era o templo. O templo ele foi construído no século VI a.C. e o porto mais rico da Ásia era ali. Tá? Então, 2 arquitetos cretenses fizeram esse templo. Ele era composto por 127 colunas de mármore com 20 metros de altura cada uma. 200 anos mais tarde, ele foi destruído por um grande incêndio e foi reerguido por Alexandre o Grande. Tá? O templo de Ártemis, da deusa Ártemis ou Diana, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E era uma obra gigantesca e que chamava muita atenção e que era visto de muito longe. E o povo ali daquela região, né, era uma região que estava no tempo de Paulo, era dominada pelo Império Romano, mas havia a sua estrutura ligada ao Império Helênico, ainda aos gregos, né? Então eles tinham uma atenção, um cuidado muito grande. Não simplesmente ou não exatamente pela adoração a essa deusa, mas existiam muitas pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Como nós lemos no texto, existiam pessoas que faziam miniaturas, tanto da deusa quanto do próprio templo, de prata, e vendiam e ganhavam muito dinheiro, é óbvio. Então, esse era o templo da Ártemis. Hoje em dia, é mais ou menos isso. Tá? Depois de diversos terremotos e saques, somente uma coluna que foi erguida por arqueólogos alemães no século XIX é que encontra-se de pé. Isso aí é uma espécie de tentativa de reconstrução. Se os irmãos notarem nessa foto, tem um casal bem aqui no meio, para ter uma noção da dimensão que era o templo. Tá? Lembrando que nós estamos falando que esse templo foi erguido no século VI a.C., tá? E depois, na sua história, ele sofreu com inundação, com incêndio, foi reerguido e, na época de Paulo, ele estava por lá. Tá? E aí eu pergunto agora para vocês, o que é a verdade para você? Nós vivemos em dias onde o que eu sinto e o que eu penso é que tem valor. O que eu penso e o que eu sinto é o que importam.
E com isso, a verdade ela se torna individual. A minha verdade é diferente da sua verdade. A minha verdade é uma, e ela é baseada no que eu sinto, o que eu penso. E para você, a verdade ela é outra, baseada no que você pensa e baseada no que você sente. E nós vivemos também em dias em que temos diversos movimentos que defendem o pensamento individual, que defendem o sentimento individual, lutam, brigam, pregam a necessidade de respeito, e tudo isso não é baseado necessariamente em fundamentos sólidos ou reconhecidos ou conhecidos, ou seja como for, mas a fundamentação para essas lutas está nos interesses individuais. É o que eu penso, é a minha liberdade, é o que eu quero fazer, é a minha verdade. Então, nós vivemos em dias em que existem muitas dessas situações e desse tipo de discurso, desse tipo de pensamento. Qual que eu estou trazendo tudo isso para que a gente possa olhar qual que era o contexto daquela situação em que estava a igreja de Éfeso naquele tempo e trazer para os nossos dias o que nós temos e como que nós conseguimos aprender alguma coisa com isso. Éfeso foi a cidade onde Paulo dedicou mais tempo no seu ministério. Ele ficou ali cerca de 3 anos. Tá? Ele fez uma primeira passagem, ficou algum tempo, continuou a sua viagem e depois ele retornou e ficou mais tempo ali, ficou 3 anos pregando naquela cidade. Tá? Ao chegar, ele notou que Apolo já havia anunciado o evangelho, porém existiam alguns desvios no ensinamento. Nós vimos no texto que, inclusive, Priscila e Áquila encontram com Apolo e o chamam de lado e falam algumas coisas com ele, né? Mas, quando eles chegaram ali, Apolo já havia chegado e anunciado o evangelho. Tá? O batismo de João, quando nós lemos no texto que Apolo ele ensinava, pregava com entusiasmo e fazia o batismo de João, isso indica que talvez Apolo ainda não soubesse da morte e ressurreição de Jesus. Ele tendo partido para pregar o arrependimento antes do sacrifício de Cristo ter acontecido. Ou seja, logo no começo do ministério, ele ouviu a palavra, ele ouviu, conheceu provavelmente Jesus, ou não temos informações se conheceu diretamente ou não, mas ele sabia da mensagem, e ele sabia do batismo que João estava pregando, do arrependimento, de que viria o Messias. Mas ele provavelmente não sabia que Jesus, que estava ali, já havia passado pela morte e ressurreição, ou seja, já havia consumado a promessa de Deus de que viria o Messias. Então ele fazia a pregação com bastante entusiasmo, mas ele não sabia que Jesus já havia morrido e ressuscitado. A igreja em Éfeso, ela também aparece no livro de Apocalipse, sendo repreendida por ter abandonado o amor que tinha no princípio. O que tem a ver a igreja de Éfeso, o texto que nós lemos, o templo de Ártemis e a questão da verdade? Porque, a princípio, são 4 situações, 4 pontos que parecem bastante distantes umas das outras. E, na verdade, não são. A igreja de Éfeso, ela estava localizada numa região em que havia o templo de Ártemis, em que não se tem informação de que os cultos eram feitos de alguma forma especial ou que tinha algum outro atrativo, e nem mesmo sobre a forma como os seus seguidores acompanhavam.
Diferentemente de outras cidades que nós temos na Bíblia, que nós sabemos, por exemplo, que a interferência de outras religiões era muito mais intensa, especialmente na questão do culto, na questão das cerimônias e tudo mais. Aqui não, aqui aparentemente era uma situação um pouco mais tranquila nesse sentido. Paulo ficou por 3 anos ali e a perseguição que ele sofreu foi especialmente dos judeus, tá? E não do povo daquela região. Então a questão da religião parecia ser algo muito tranquila para o povo de Éfeso. Tinha o templo, tinham os seguidores, mas não existia, ou não temos pelo menos notícias, de que era algo assim tão radical. E Apolo chegou ali e começou a pregar com entusiasmo o evangelho e falar a respeito de Jesus. E quando chegaram Áquila, Priscila e Paulo, eles começaram a notar que existiam alguns desvios. Esses desvios que nós vamos tratar é onde está a questão da verdade, a verdade do que está sendo anunciado. Tá? Eu trouxe também o panorama a respeito de que Éfeso aparece no livro de Apocalipse, porque nós estamos falando aqui do comecinho, como aconteceu, tá? Como que chegaram, como que foi a pregação inicial. Nas quartas-feiras, nós estamos também estudando a respeito da carta de Paulo para esta igreja. Nós estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Tá? Então, nós vamos entender como é que a verdade e a questão do pregar a verdade, viver a verdade, influenciou e influencia na vida daquela igreja e da nossa igreja. Paulo, quando chegou ali com Priscila e Áquila, eles entenderam a situação e eles viram que existiam alguns pequenos equívocos no que estava sendo pregado. Ao chegar a identificar algumas falhas, eles orientaram e corrigiram aqueles pequenos equívocos antes de que Paulo saísse e fosse para Jerusalém. Porque Paulo chegou, ficou um pouco e depois foi para Jerusalém e retornou mais tarde. Tá? O que eles falavam? Eles falavam de Jesus e batizava como João. Qual que era o batismo de João? O batismo de João era arrependam-se, arrependa-se, arrependa-se porque virá aquele que salvará. Arrependa-se porque virá aquele que vai nos livrar do cativeiro. Arrependa-se porque virá o Salvador, porque o Messias virá. Tá? O ponto é que o Messias já havia chegado. O Messias já havia chegado. Quando Paulo chegou, quando ele voltou dessa viagem, ele continuou corrigindo esses equívocos, como o fato daquele povo não ter recebido o Espírito Santo. Qual que é a importância de receber o Espírito Santo? O Espírito Santo foi a promessa de Jesus de que viria o Consolador e que traria um selo para as nossas vidas. Através da descida do Espírito Santo é que nós temos a certeza da salvação, que o Messias veio de fato. Então, o Espírito Santo era a confirmação de que o Messias já havia chegado. Então, Paulo, além da questão do batismo, ele trouxe também a questão do Espírito Santo. E nós lemos no texto que Paulo começou a orar e batizar as pessoas, ou rebatizar, porque eles foram batizados com o batismo de João. Eles escutaram a respeito de Jesus, mas eles não foram batizados em nome de Jesus. Então Paulo realizou o batismo daquelas pessoas, e o texto ainda diz que eram aproximadamente 12 homens, e eles receberam o Espírito Santo. Nós temos que notar também que Paulo não faz críticas a Apolo em nenhum momento. Paulo apenas corrige os equívocos. Paulo apenas ajusta o que foi pregado. Porque Jesus estava sendo pregado. Estava sendo pregado a mensagem
de salvação, o evangelho. Mas existiam alguns ajustes necessários. Paulo não faz críticas, apenas corrige, e ao contrário, a gente pode olhar que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo reconhece o trabalho de Apolo como cooperador. Quando ele diz, Apolo fugiu aqui o texto. Me ajuda aí, pastor, tira do mudo. Eu deixei a minha cola aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Isso. Obrigado, pastor. O vento atrapalhou tudo minha cola aqui, tá? Mas existiu ali o reconhecimento de Paulo com relação ao trabalho de Apolo, sem haver críticas. Paulo não chegou e falou, não, esse cara está fazendo tudo errado. Não, não é isso. Ele apenas corrigiu o que era necessário ser corrigido. Com paciência, Paulo completou o ensino que havia sido dado e o povo recebeu e obedeceu. Paulo, quando ele vai fazendo os ajustes, ele não faz o ajuste, não, gente, não é nada disso, é aqui, ó, é de outro jeito. Ele apenas corrige o que estava de errado, apenas acerta os ponteiros ali, e o povo recebe e obedece. Essa é uma outra característica que essa igreja apresentava, que é muito importante. O povo aceitava de coração, o povo temia, o povo acreditava, o povo seguia, obedecia, tá? Então, essa é outra característica importante. Ao ser corrigido, o povo recebeu aquele ensinamento e obedeceu o que lhes foi dito. Diante disso, nós temos para os nossos dias as seguintes observações. A igreja não pode fechar os olhos para os desvios que acontecem, por menores que eles pareçam, porque esses desvios, eles podem tirar as pessoas dos caminhos do Senhor. Essa é uma aplicação prática para as nossas vidas, que nós temos que ficar sempre muito atentos. A quantidade de ofertas de igrejas e de evangelho e de pregação que são oferecidas é muito grande. Quantas pessoas nós não temos notícias de que sai de uma igreja e vai na outra porque o que é pregado na outra agrada mais aos seus ouvidos? Isso é um risco enorme. Por quê? Qualquer coisa que seja parecida com o evangelho não é o evangelho. E nós temos hoje centenas de ofertas de coisas parecidas com o evangelho, mas que na verdade não são o evangelho. São coisas que são baseadas no evangelho, baseadas no que a Bíblia fala, baseadas na história de Cristo. E isso tudo é muito prejudicial. E é importante que a igreja corrija esses equívocos, que nós estejamos sempre atentos a corrigir. Porque não é porque é parecido que aquilo é o evangelho. A igreja, ela não pode fechar os olhos para os desvios da verdade. Porque Jesus, ele veio e ele se apresentou como a verdade. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que aprender com a igreja de Éfeso que quando Paulo chegou para corrigir os pequenos equívocos que existiam, ou alguns equívocos que existiam, a igreja aceitou e entendeu que verdade existe uma só. Não existem várias verdades. Não existe a verdade do reverendo Paulo e a verdade do reverendo Newton. Não existe a verdade da igreja presbiteriana independente e da igreja presbiteriana do Brasil. Não é, ou qualquer outra denominação. Estou fazendo apenas paralelos com situações que são muito próximas. Mas nós não podemos fechar os olhos para esse desvio, porque só existe uma verdade. E Jesus é essa verdade. Jesus é a única verdade. Corrigir os equívocos também não é atacar quem ensinou antes. É apenas
corrigir os equívocos. Corrigir, melhorar, aperfeiçoar, não faz. Quando a gente se dispõe a ensinar e nós temos o entendimento a respeito da palavra, baseado no que é a palavra, de uma forma diferente com que outra pessoa chegou e pregou, nós não temos que fazer ataques a essa pessoa, a essa instituição, seja o que for. Nós temos apenas que corrigir os equívocos, assim como Paulo fez ali na igreja de Éfeso. Usar como argumento para tentar corrigir equívocos e acabar atacando pessoas, instituições, seja o que for, não é algo que vai trazer resultados positivos. Por que que os equívocos eles precisam ser corrigidos? Falamos, só existe uma verdade. Quem se apresentou como verdade? Jesus. Quando nós corrigimos, nós começamos a mostrar que nós somos separados para o Senhor. E toda essa questão da verdade e da correção de equívocos, ela não fica apenas no discurso, mas ela também passa a refletir nas nossas vidas de outras formas. Nos primeiros dias em que esteve em Éfeso, Paulo foi bem recebido e convidado a permanecer, como nós vimos lá no capítulo 18, versículo 20. Após corrigir esses equívocos, essa recepção se transformou em oposição, como está no capítulo 19, versículo 9. Quando nós chegamos num lugar, somos bem recebidos, mas identificamos algum desvio e começamos a corrigir, mais uma vez, sem fazer ataques a pessoas, sem fazer ataques a instituições, simplesmente trazendo a verdade, é natural que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Paulo. No começo, ele foi bem recebido, foi convidado a permanecer, fica mais, você prega bem, você fala bem, nós gostamos de você. Ele falou assim, olha, eu preciso ir, mas se Deus quiser eu volto. E voltou de fato. E pouco tempo depois que ele voltou, quando ele começou a pregar a verdade, ele começou a causar incômodo. Ele começou a causar incômodo e toda aquela recepção, vem, fica mais, acabou se transformando em oposição. Os judeus não queriam mais que Paulo continuasse a pregar a verdade. Com a saída de Paulo da sinagoga, mesmo com os judeus falando mal publicamente do caminho que era ensinado, tá? Nos 2 anos seguintes, em que Paulo continuou ali, o evangelho foi ouvido por toda a Ásia. Vejam só o que é a verdade, o trabalhar, o falar, o anunciar a verdade, ele traz como resultado. Mesmo com perseguição e mesmo sendo retirado o espaço que Paulo tinha ali na sinagoga, o evangelho ele continuou. O evangelho ele não dependia daquela estrutura, daquelas pessoas. E ao contrário do que Paulo fazia, de não criticar, simplesmente pregar e corrigir o ensinamento, trazendo o ensinamento da verdade, os judeus eles começaram a falar mal publicamente do que Paulo estava pregando. Nós podemos, eu particularmente fico imaginando a situação daquele povo falando mal a respeito de Paulo, do que ele estava pregando, e a palavra do Senhor indo cada vez mais longe e chegando por toda a Ásia. Agora, tudo isso acontecia por quê? Porque Paulo estava simplesmente pregando a verdade. Paulo não distorcia, Paulo não usava a palavra para trazer qualquer tipo de benefício próprio. Nós vemos isso ao longo das cartas de Paulo, nós vemos isso ao longo do Evangelho, ele anunciava Jesus. Paulo foi, sem sombra de dúvida, o maior evangelizador da história da humanidade. Foi Paulo que levou, e nós temos até hoje, usamos as cartas que ele enviava para as igrejas como referência para as nossas vidas e para as vidas das nossas igrejas. Porque ele andava na presença do Senhor, ele pregava a verdade, ele pregava a Cristo, e Cristo é a verdade, nada além disso. E, por conta disso, Deus concedeu a Paulo o poder para que ele realizasse diversos milagres.
E o poder concedido por Deus fazia com que até objetos pessoais de Paulo fossem usados para curar e libertar pessoas. Então, nós temos, está escrito na Bíblia que os lenços e aventais que Paulo usava eram usados para curar e libertar pessoas. Não temos motivos nenhum para duvidar do que a palavra nos traz. Baseado no que estava acontecendo, muitos judeus saíram e expulsavam espíritos malignos em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, mesmo sem conhecer Jesus. E o resultado não podia ser diferente do que nós vimos. Tá? Tudo o que estava acontecendo ali naquela região, tudo o que estava acontecendo ali naquela igreja, chamava muita atenção, porque Paulo veio, foi bem recebido, depois saiu da sinagoga, foi acolhido, foi lá para a escola de Tirano. Não temos muitas informações a respeito de quem era essa pessoa, mas aquela região, por conta da cultura helênica, eles tinham muitos espaços que eram considerados escolas, que era onde as pessoas iam para aprender. E Paulo ele foi acolhido, e a partir dali, daquele local, é que ele continuava pregando o evangelho, pregando a verdade. E foram mais de 2 anos, e a partir desse local, saiu para toda a Ásia a palavra do Senhor. E Paulo, muitas vezes, não podia sair, e levavam lenços e aventais, e pessoas enfermas eram curadas, e pessoas que estavam possuídas eram libertas, e aquilo ali começou a chamar muita atenção, a ponto de que alguns judeus, filhos dos sacerdotes, inclusive, como nós lemos na palavra, eles saíram pregando e expulsando demônios em nome do Jesus a quem Paulo pregava. Começaram a terceirizar o negócio. Estou te expulsando em nome daquele que está pregando lá, tá vendo? E isso aconteceu... aconteceu e estava acontecendo, até que chegou um ponto em que o resultado, nós vimos no texto aí, nós lemos, né, em que o demônio olhou para ele e falou assim, olha, Jesus eu conheço, legal, sei quem é, Paulo eu também sei quem é, mas e você? Quem é você? E a palavra diz que a pessoa que estava possessa foi para cima deles ali, eles saíram, apanharam e saíram pelado correndo, né? Saíram despidos dali, porque foram enfrentados por aquele espírito maligno. E aí nós temos que somente aqueles que foram separados para o Senhor recebem dele a autoridade para falar em seu nome. E por isso da importância de viver a verdade, para que a gente possa pregar e falar em nome do Senhor, para que a gente não passe pela vergonha que aqueles judeus passaram. Aplicação. Mesmo enfrentando oposição, nós não podemos e não devemos jamais abrir mão da verdade. Em hipótese nenhuma, em situação nenhuma. Nós temos no texto bíblico um alerta sobre amuletos, a exemplo dos deuses feitos pelos homens para fins comerciais, que foi o desenrolar do que aconteceu nessa história em Éfeso, né? Nós vimos aqueles comerciantes que faziam a deusa Ártemis em prata para vender, tá? Esses amuletos, eles não têm valor algum. Nós vivemos hoje em dia, nós temos muitas dessas situações. Nós temos igrejas que pregam e dizem que estão pregando o nome do Senhor e que vendem amuletos. Lenço, como aconteceu com Paulo, lenço, avental. Hoje nós temos um comércio gigantesco de amuletos para crente. Não pensem que amuleto é só coisa para quem não é crente, não. Nós temos muitos. Lencinho ungido, água de não sei onde, areia que voou do vento que sopra do norte, do oeste. Tudo que vocês imaginarem são amuletos. E nós vemos nesse texto bíblico de onde é que sai. Aconteceu com Paulo. O lenço que Paulo usava curava as pessoas.
E esse é um cuidado muito grande que nós temos que tomar, porque Deus concedeu a Paulo o poder para realizar milagres excepcionais. Ele, Deus, ele pode conceder a quem ele quiser, mas isso não é concedido a todos. Não é uma promessa feita por Jesus, falando assim, todos vocês vão realizar milagres excepcionais. Jesus, ele prometeu muitas coisas para a gente. Ele prometeu salvação, ele prometeu que estaria conosco, mas Jesus não prometeu que ele concederia poderes excepcionais. Ele fala assim que nós faríamos tantas ou mais coisas quanto ele fez. Sim, mas isso não quer dizer que a gente pode suar o nariz num pedaço de pano ou de papel e levar para o outro que vai curar a pessoa. Ainda mais em dias de coronavírus, não façam isso. Lenço hoje em dia é muito perigoso. Tá? Nós temos que prestar atenção, irmãos. Eu já falei isso em outras situações. O Senhor, ele tem poder para fazer tudo o que ele quiser. A nossa capacidade, a nossa incapacidade de compreensão, na verdade, é que muitas vezes nos faz duvidar disso. Mas Deus, ele tem o poder para fazer o que ele quiser. E ele faz as promessas individualmente. Porque ele conhece a mim, ele conhece a você. Ele pode prometer uma coisa para você diferente do que ele prometeu para mim. Ele pode fazer na tua vida algo diferente do que ele faz na minha. Porque ele nos conhece individualmente. Não queira tomar posse das promessas que Deus fez para os outros. Mas procure sempre viver a verdade, ser separado para o Senhor. Assim o Senhor fará as promessas dele para a sua vida. Continuando aqui para caminharmos para avançar para terminar, tá? É fundamental nós sermos conhecidos de Deus, pois por nós mesmos nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós temos que reconhecer a nossa limitação e nós temos que reconhecer que tudo que foi feito, não só ali em Éfeso, mas em tudo que a gente lê na Bíblia, não é feito pelo ser humano, é feito por pessoas que são conhecidas de Deus. Então nós temos que buscar sermos conhecidos de Deus. E um outro alerta muito importante é que falar em nome de Jesus significa que o próprio Jesus está falando e não nós. Porque somente ele tem poder. Quando nós oramos e falamos, Senhor Deus, falamos em nome de Jesus, nós estamos falando, Senhor Deus, o próprio Jesus está falando. Falar em nome de Jesus significa que o próprio Jesus está falando. Claro, quando nós estamos orando com Deus, ele sabe, ele entende isso. Mas na situação em que aqueles judeus se colocaram, ao tentar expulsar demônios e falando em nome de Jesus, eles não tinham nenhuma condição de fazer isso. Não existe um poder estático no nome de Jesus. O poder está em Jesus. Quantas pessoas vocês conhecem ou já ouviram falar que se chamam Jesus? Tem algum poder? Nós temos o atacante que de vez em quando vai para a seleção, o Gabriel Jesus, né? Alguém já tentou falar em nome do Gabriel Jesus e ver se tem algum poder? Não tem. O poder não está no nome estático, nas letras, no conjunto, na palavra. O poder está nele, está em Cristo. Então, quando nós oramos ou quando nós fazemos qualquer coisa em nome de Jesus, se ele não estiver, nada acontece. Não existe poder estático no nome de Jesus. O poder é dele, está com ele. E que nós somos separados para ele, nós temos a autoridade de falar em nome dele. E somente quando somos separados para ele é que nós temos a autoridade para falar em nome dele. Para a gente falar em nome de Jesus, nós temos que estar perto, caminhar juntos, conhecer. Ele tem que nos conhecer. Se eu chegar na igreja e falar em nome do reverendo Newton, dependendo do que eu falar, é claro, as pessoas vão aceitar. Não, tá certo, o reverendo Newton possivelmente disse isso e o pastor Paulo veio trazer essa mensagem. Agora, se chegar alguém que a gente não conhece, batendo, o reverendo Newton mandou eu falar aqui. Reverendo Paulo mandou eu falar aqui. Não sei. Vai lá na Catedral de São Paulo e fala em nome do reverendo Paulo para vocês verem. Não vou nem abrir o portão para vocês. Então, se você não for conhecido, se você não tiver intimidade,
Não adianta. Nós temos que ser separados para o Senhor, conhecendo, vivendo, convivendo com Ele. A verdade é fundamental. Paulo ensinou em Éfeso a importância de se conhecer a verdade. E principalmente a importância em viver a verdade. Em sua carta para Éfeso, Paulo diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estrutura de Cristo. Veja, para que nós possamos alcançar o conhecimento que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Nós precisamos alcançar essa fé e esse conhecimento em Cristo. Nós precisamos estar perto. Conhecer a verdade, conhecer a Cristo é fundamental. E o texto continua. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento dos novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Paulo escreveu isso para a igreja de Éfeso, não foi por acaso. Aquela igreja, eles aprenderam uma parte do evangelho e quando chegaram, eles conheceram o restante. Quando Paulo chegou ali, Priscila e Áquila, eles corrigiram aqueles detalhes. E Paulo fala que esse amadurecimento faria com que eles não fossem influenciados quando recebessem mentiras, quando escutassem mentiras. Porque isso acontecia. Se acontece nos nossos dias, se nós escutamos falsos evangelhos, quanto mais naquele tempo em que estava começando. Quantas pessoas não queriam tirar proveito da situação? Quantas pessoas não tentaram, de alguma forma, levar a mensagem para ganhar espaço, ou seja, qual motivo fosse? Nós temos nesse texto de Éfeso os filhos do principal sacerdote pregando em nome de Jesus, ao qual Paulo pregava. Filhos do sacerdote daquele lugar que convidou Paulo a se retirar, digamos assim. Que começou a fazer oposição, que estava falando mal de Paulo. Eles mesmos começaram a aproveitar aquela situação e expulsar demônios em nome de Jesus, a qual Paulo pregava. Então nós temos que conhecer a verdade e então falarmos a verdade em amor, sem criticar, sem distorcer, sem acusar. E para completar, para concluir, meus irmãos, para as multidões que defendem o que sentem ou o que pensam, sem se importar com a verdade que existe ou não em suas ideias, nós temos que ficar atentos. Assim como aquela multidão polvorosa que nós vemos no texto, a maioria nem sabe o que está fazendo ali. Nós temos que ficar atentos, irmãos, com essas pessoas que defendem que a verdade é individual. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que defendem pensamento e falam, não, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu sinto. A maioria das pessoas que fazem parte desses grupos, assim como aconteceu em Éfeso, a maioria nem sabe por que está ali. A maioria nem sabe o que está dizendo. Não existe verdade individual. Não existe a minha verdade, a verdade do reverendo Newton, a verdade do reverendo Silas, a verdade do irmão, a verdade da igreja. A verdade é uma só. Quando nós somos ensinados, nós temos que ter temor e amor. O mesmo temor e o mesmo amor que o povo de Éfeso apresentou quando eles receberam os ajustes necessários ali por Paulo, por Priscila. Nós temos que refletir essa mudança nas nossas vidas.
para que o mundo conheça a obra de Cristo através das nossas vidas, para que o mundo conheça a verdade de Cristo através do nosso viver. E o que pensamos, sentimos, será sempre agradável se nós estivermos firmados na única verdade que é Cristo Jesus. Essa é a conclusão. Nós temos que estar na verdade, temos que permanecer na verdade, e essa verdade ela será agradável. Hoje em dia, as pessoas que pregam e falam e defendem verdades alternativas ou verdades individuais fazem isso porque querem ter uma vida melhor, algo mais agradável, algo que seja aceitável. Mas quando nós estamos de verdade em Cristo, tudo que nós fazemos é agradável, é aceitável, tudo que nós fazemos é bom quando nós estamos firmados na verdade. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que nós possamos seguir sempre nesse caminho, essa verdade, assim como aconteceu com a igreja de Éfeso. E que a gente não deixe o nosso amor esfriar. Nós vimos que no Apocalipse tem um puxão de orelha, né? Aquele amor do começo se esfriou. Aquele amor em aceitar, em ouvir, ele se esfriou. Que a gente não precise passar por esse puxão de orelha e manter sempre o nosso amor vivo e aquecido. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.